Olá, povo abençoado de Deus, trazendo para você aqui mais uma obra rara. São alguns volumes do século XIX, de 1825. E esses livros são sobre execuções de pessoas que houve na Inglaterra, no Reino Unido, no século XVII, XVIII. E muitos deles eram cristãos, né, que eram contra a igreja ou eram condenados pela igreja, pelo governo. E aqui existe algumas gravuras, você vai ver, de pessoas que foram executadas, né? O pior é que elas eram, às vezes, executadas de forma cruel, de forma má e na frente do público, né? Então vou mostrar algumas fotos aqui, gravuras. Você vê aqui, ó, Ana Bolenha, né? Muito famosa, né? Também que ela foi executada, sua cabeça cortada. E é muito interessante esse livro, que ele traz para nós a ideia de como as pessoas eram. A Joana d'Arc, também famosa. Então são pessoas antigas aí da história, mas entre eles há muitos cristãos também, né? William Prynne, você vê ali a foto, ó, como foi a execução dele. E essas pessoas foram julgadas pelos tribunais que havia na época e sofreram torturas, tiveram grandes sofrimentos, né, durante o período da sua morte, né? Outra aqui, ó. Outra execução. As pessoas eram, né, uma corte de Londres, onde as pessoas eram examinadas lá, os seus casos, e depois era dada a sentença e elas eram executadas na rua, né? Olha outra aqui, John Bellingham. São pessoas famosas do Reino Unido. Entre eles havia muitos crentes, né? Deixa eu mostrar aqui para você uma outra. Olha aqui, ó. Foi o julgamento da Rainha Caroline. Tá vendo? Que já era uma pessoa famosa. E depois essas pessoas eram literalmente executadas. Poucas delas eram livradas, né? A maioria era sentenciada à morte com falsas acusações. E isso causava, olha aí, a pessoa, você vê ela sendo levada na carroça, né? As pessoas jogando pedra. Abusavam da pessoa, atirando pedras, cuspindo, xingando, falando impropérios contra a vida daquela pessoa, né? Tá aqui um outro, Eugene Aram. Então foram pessoas do século XVII, século XVIII, XIX, que tiveram as suas vidas ceifadas, talvez a maioria delas com julgamentos. Ó, Elizabeth Brown, você vê ela sendo espancada por uma outra mulher ali, e depois executada, né? Então é um livro, realmente é triste a realidade daquela época. As pessoas não... hoje em dia há muita injustiça também, mas naquela época também as pessoas cometiam muita injustiça, né? E a gente está vendo isso aqui nesses livros. Eles são de uma livraria, né? Não estão em tão grande qualidade. Aqui, ó, outra pessoa, 1825. Mas é muito interessante para a gente ver e analisar, né? Você que é advogado, você que gosta de jurisprudência, gosta de estudar as leis, você vai ver que as pessoas sofriam, né? Aqui é outro acorrentado, também esperando o momento da sua execução, Jack Sheppard. São pessoas, a maioria delas do século XVIII, século XIX. Vamos ver mais um aqui, se a gente encontra mais alguma figura. Você vê que os livros têm umas manchas na capa, porque eles eram de uma ex-livraria. Então não foram bem cuidados, né? Aqui, ó, outro, Coronel John Lilburn. Tá aqui outro, o Charles I, né? Ele foi executado. Nós temos hoje o Charles III na Inglaterra, mas o Charles I foi executado, teve a sua cabeça cortada por algum julgamento, né? Ó, outro, um arcebispo aqui, arcebispo Laud. O julgamento dele é Trial of Archbishop Laud. Então você vê que essas pessoas passavam pelos tribunais. A maioria das vezes eram falsas acusações. A maioria das vezes as pessoas que queriam literalmente eliminar essas pessoas. Aqui é outro, William Penn. E as pessoas, na maioria das vezes, conforme a história, conforme os livros, eles se aproveitavam dessa vontade, desse querer de eliminar essas pessoas. E acabavam, eram pessoas até famosas, né? O Lord William Russell.
Também foi ali ele se despedindo da sua família. Então você conheceu hoje aqui esses volumes sobre pessoas que foram executadas, né, entre muitas pessoas cristãs que perderam as suas vidas nos tribunais da Inglaterra, né? Eles eram colocados ali para julgamento, e a maioria das vezes esse julgamento ele trazia injustiça para as pessoas que estavam sendo acusadas, né? E isso acabava levando essas pessoas à morte, literalmente, de suas pessoas, né? Então, que você venha dar um like no canal para a gente possa estar mostrando esses livros raros antigos para você. Um grande abraço.